palavra. E vou mostrar aqui dentro da palavra uma coisa que também faz parte desse contexto aqui. Evangelho não, Atos, capítulo 3. Vocês veem como é duro, Raimundo? Você viu aquele dia que você pregou? Entendeu? Não é duro? Você vem, a questão você tem que... Atos 3. Presta atenção nessa palavra, todo mundo conhece ela de cor e salteado, e sabe ler até de trás para frente. E Pedro e João subiam juntos. Vocês podem falar comigo? Juntos ao templo, a hora da oração, a nona. É a nossa oração aqui, né, irmão Vilma? É a oração, a hora nona que nós estamos orando terça-feira, né? É a hora nona. A hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas, ou esmola, aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Perceberam? Olhou para eles, 5, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Falai, sou, Amanda lá baixou. Oh, aleluia. Só que ainda tem mais 7. E tomando-o pela mão, ou seja, o ajudou. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo os pés e artelhos se afirmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvou a Deus. E reconheciam-no, pois ele era levado, assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. E, apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pendre chamado de Salomão. E o versículo 12 terminando. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, presta atenção, varões israelitas, por que maravilhais disto? Ora, se Jesus é poderoso, né? Ou por que olhais para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Glória a Deus. Então, Carlinho, 3 coisas que eu observei nessa passagem, dentre todas as coisas maravilhosas que acontecem nesse capítulo 3 aqui de Atos dos Apóstolos. Primeiro, diz a palavra que Pedro e João subiam, o quê? Juntos. Põe no 1 aí, faz favor, irmão, subir. Subiam juntos. Quem era Pedro? Quem era João? Eram 2 líderes da igreja, que eram apóstolos de Jesus. E o que isso me faz entender? Que eles estavam com a mesma visão.
com o mesmo propósito. Mas cadê os outros 10, pastor? Eles estavam nas suas tarefas diárias também. Porque o próprio Jesus, certa feita, distribuiu um grupo para cá, outro grupo para lá. E eles não deixavam de cumprir os seus compromissos com a obra que Deus estabeleceu para eles fazerem. E a palavra diz que eles estavam juntos, na mesma visão, no mesmo propósito. Irmãos, se a igreja, e com particularidade, os obreiros da igreja, que somos pessoas que Deus nos agraciou com a dádiva de sermos obreiros, ministros, presbítero, pastor, enfim, se a igreja e os obreiros não tiverem unido numa mesma visão, num mesmo propósito, há como Deus fazer alguma coisa? Não há como Deus fazer alguma coisa. Por quê? Um torce para cá, outro torce para lá. Um tem uma visão. Por isso que Deus, você vai para as cartas de Apocalipse, as 7 cartas, Deus mandava a carta a quem? Ao anjo da igreja. Mas tinha obreiros lá? Tinha bastante. Só que se mandasse a carta aos obreiros da igreja, ia virar uma bagunça. Porque um entendia do jeito, outro queria entender do outro sabia mais que o outro puxava para cá, outro, eu tenho essa visão. Não, eu tenho essa visão. Não ia dar certo. Mas Deus mandava ao anjo da igreja. Vinha a ordem dos céus. Aleluia! Vinha a ordem do altar de Deus para o anjo da igreja falar para a igreja. Às vezes divertia, às vezes ele consolava, às vezes ele elogiava, mas vinha lá do trono da graça de Deus e eles respeitavam as autoridades constituídas por Deus e a igreja era abençoada porque a igreja respeitava aquilo que Deus constituiu. Mas hoje nós vemos uma sociedade terrível, terrível. Terrível. Eu ainda louvo a Deus que, graças a Deus, eu aprendi, graças a Deus que Jesus me salvou há anos atrás, eu aprendi que o líder que Deus constituiu é o homem que eu devo ouvi-lo. Ainda que algumas coisas eu ainda não assimilo direito, talvez até nem concorde, mas é o homem que eu devo ouvi-lo. E até hoje eu tenho grande respeito por ele. E até hoje eu ouço ele. E até hoje eu me curvo em obediência e respeito a ele. Porque não adianta lá eu fazer tanta coisa ou pregar tantas coisas que encantam e até fazem as pessoas chorarem, mas eu não ter respeito com a autoridade que Deus constituiu sobre a minha vida. Então, aqui, Pedro e João subiam juntos, eles estavam juntos. Ô, meu companheiro, vamos nessa, ó. Vamos nessa, essa aí é de Deus, vamos junto aí. Estou junto nessa batalha, Jesus mandou nós ir, vamos lá. Ó, hoje a igreja está orando lá, vamos lá orar. Hoje os irmãos, você sabe que todo dia, 3 horas da tarde, a hora nona, os irmãos estão lá no templo, vamos lá, vamos, e eles estavam caminhando para lá, juntos, mesmo propósito, irmão Raimundo. Unanimemente, no templo, partindo o pão, e em casa comia junto e alegrava sem gentileza do coração. Louvando a Deus, caía na graça todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aquele que se havia de salvar. Aleluia, obrigado, irmão Raimundo, muito obrigado. Deus usou o Senhor com essa palavra. Eles perseveravam unânimes no tempo, e a Bíblia diz o quê?
Deus acrescentava o número dos que ia salvar, porque eles tinham um foco, tinha um propósito, tinha um plano para conquistar aquilo que Jesus mandou conquistar, que era o quê? As para o reino de Deus. Aleluia. Então, é a primeira lição que eu tomo aqui. Pedro e João estavam juntos, irmão. E a igreja respeitando o trabalho deles. Eu sempre falo, obreiros, companheiros, cuidado. Saiba o que faz e saiba o que fale. Porque a igreja está lá olhando assim, ó. A igreja está desse jeitinho aqui. Prestando atenção, se confere a nossa vida com aquilo que nós estamos pregando. E quando nós temos essa condição de estarmos vivendo aquilo que está pregando, a igreja respeita. A igreja vai olhar e falar, ó, verdadeiramente o pastor Geraldo é um homem de Deus. Eu vejo nele um homem que ele vive o que ele prega. Ele ensina, mas ele também pratica o que ele ensina. E a igreja estava lá esperando chegar os apóstolos, né, aguardando para concluir ou iniciar a reunião, e vem lá Pedro e João, e aí o texto que a Bíblia fala, que esse homem era colocado à porta do templo todos os dias para pedir esmola. Aí o texto lá, 4, diz que Pedro, não, o anterior, aqui, ó. Era trazido, o 3. E ele vendo, aleluia, Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe para que desse uma esmola. Só que ele não sabia, talvez, né, que chegou a hora dele naquela noite, naquela tarde, hora nona era 3 horas da tarde, aquela tarde, meu senhor, chegou o dia dele, chegou o tempo de Deus bradar na vida daquele homem. E quando aqueles 2 líderes estavam entrando no mesmo propósito, com a mesma fé, com o mesmo objetivo de levar a palavra de Deus ao povo, aí ele olhou, pediu, e aí o versículo 5, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Agora aqui eu tenho uma outra lição. Muita gente está olhando para nós e está esperando receber alguma coisa. E às vezes tem gente que não está nem precisando de dinheiro, tem condição, tem boa vida, tem casa, tem emprego, tem salário. Às vezes está olhando para nós e esperando alguma coisa de Deus. Esperam em nós, como cristãos, alguém está esperando uma palavra da nossa boca que venha trazer paz para a sua alma. Às vezes alguém está esperando uma visita para uma oração que vamos lá fazer para aquela pessoa, porque esse homem olhou para eles e falou, bom, eles são discípulos aí, eles que dirigem a igreja aí, ele vai dar algum dinheirinho para mim. Aí ele ficou esperando receber alguma coisa deles. Então, sempre alguém está esperando receber alguma coisa de nós, irmãos. Porque sabendo que somos cristãos, alguém espera que da nossa boca, que da nossa vida, que das nossas mãos, que dos nossos trabalhos, sempre terá uma coisa boa para dar. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. Sempre eles vão esperar. Então, que nós não decepcionemos ninguém. Pelo amor de Deus, é uma responsabilidade muito grande decepcionar uma vida esperançosa e que olha para nós, fala, o Florisvaldo, ele vai na igreja, ele ora lá, ele lê a Bíblia lá, uma hora eu vou esperar ele, eu vou querer receber uma oração dele. Alguém está esperando, aleluia, porque sabe que se ele vai buscar Deus, quem busca a Deus
tem bênção. Quem busca a Deus tem poder. Quem busca a Deus tem o Espírito Santo. Quem busca a Deus tem amor. Quem busca a Deus tem respeito. Quem busca a Deus, ele tem solidariedade. Quem busca a Deus, ele tem um coração contrito. Quem busca a Deus tem humildade. Quem busca a Deus é obediente ao patrão, é obediente ao pastor, é obediente às autoridades constituídas, porque quem busca a Deus, ele depende somente de Deus, aleluia, e ele vive na presença de Deus. Alai, Amanda, Sharai, Lamanda, Surianda, Lamahai. Olha que lição linda e maravilhosa. Alguém espera alguma coisa de você, meu querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém espera uma palavra de Deus que saia da sua boca, mas é preciso aplicar a palavra de Deus no coração. Mais um pouquinho. Agora vem, e disse Pedro: não tenho prata e nem ouro. Não é que eles estavam ralé que nem eu, não. Pobrecinho lá. Não é que ele estava sem... Não é que ele não tinha... Só tem miúdo. Não é que ele só tinha miúdo, não. Graúdo de Deus. Não é que ele estava pobre, não, mas é que Pedro, naquele momento, sentiu que dinheiro nenhum ia fazer a diferença. Glória a Deus. Glória a Deus. Dinheiro nenhum faz a diferença. Eu já fui visitar, pelo menos que eu lembro, uma em Limeira e uma aqui. Que eu me lembro, não sei se teve mais, a minha esposa aqui que lembra, que eu falei para a pessoa, falei, irmã, a senhora não, se der 1 milhão para a senhora, não resolve o problema da senhora. Você já pensou, Floresvaldo, eu falar para você assim? E tem um sentido. Se der 1 milhão, não resolve o problema. Sabe por quê? Porque às vezes nós precisamos, irmã Tolinha, de um milagre. Nós precisamos de uma mudança de vida, nós precisamos de uma mudança de mentalidade, nós precisamos de uma mudança de pensamento, nós precisamos pedir a Deus e ao Espírito Santo que Ele administre a nossa vida, o nosso coração, que Ele administre o que Ele colocou nas nossas mãos. Eu louvo a Deus, né? Uma das pessoas que faço referência dela, porque eu acompanho, a irmã Regina. Glória a Deus, ela tem uma capacidade de Deus de conseguir administrar tão bem a renda que entra na sua casa, que às vezes faz milagre aquela renda. Então tem pessoas que não precisam de 1 milhão, ele precisa de um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele precisa de um milagre para ter uma mudança, uma metanoia, mudar a mentalidade dele. Tem gente que invoca a miséria, tem gente que invoca a pobreza, tem gente que invoca a doença. Eu já há tempo que eu acompanho uma família aqui, vive falando de uma certa figura que sempre está doente. Falo, gente, mas será que aquela família ali, aquele casal não põe-se de joelho, não põe-se em clamor, não põe-se em pranto, em choro diante de Deus, para Deus tirar aquele problema, aquela situação? Ou o nosso Deus não é o mesmo? Ou a Bíblia está errada quando diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é agora, é já e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos deixar mudar a mentalidade. Show para lá problema, show para lá pobreza. Sim, temos recursos pequenos, mas Deus é poderoso para multiplicar. Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus é poderoso para abrir porta. Deus é poderoso para nos abençoar e dar-nos prosperidade quando nós somos fiéis. Aleluia! Glória a Deus!
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que ganha salário mínimo, mas tem vida com Deus. Deixa o Espírito Santo administrar a vida dele, a vida dela, e eu vejo Deus na vida dessas pessoas, porque não é de hoje que eu vejo muitos desses casos, não só aqui, mas em todos os lugares que eu passei. A pessoa é muito simples, mas tem uma sabedoria tão grande que o dinheiro na mão dela multiplica. Mas o que é isso? Ela mudou de mentalidade e deixou o Espírito de Deus agora governar sua mente. Aleluia! Aleluia! Deixa o Espírito Santo governar a mente. A nossa mente está ocupada com problemas, a nossa mente está ocupada com coisas que não edificam, a nossa mente às vezes está ocupada com um irmão que não está vivendo conforme nós queríamos que ele vivesse, mas deixa ele. Jesus, na hora certa, vai mudar a vida dele, vai mudar a vida dela. Ele mudou a minha, ele mudou a sua, ele continua mudando vidas, ele continua mudando, ele continua mudando, ele continua mudando, ele continua mudando, porque ele é Deus, aleluia. E a nossa mente fica preocupada com picuinhas, aleluia. Precisamos de uma mudança de mente, meu Deus do céu. Não é que Pedro não tinha prata e ouro, não. É que ele entendeu, falou, esse cara precisa de um milagre. E eu tenho um milagre, porque eu tenho Jesus na minha vida. Tem um hino que fala, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem morada. Então ele tinha Jesus. Eu não tenho prata e nem ouro, olha. E ele é a mesma coisa que ele falasse, ó, se eu te der prata e ouro, você vai continuar nessa cadeira de roda, meu filho. Mas olha, eu posso te dar. É esmola. É simples, você ó, isenta da sua responsabilidade. Tô um dinheirinho aqui. Estou livre dessa responsabilidade. Mas nós fomos chamados para mais. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para mostrar que Deus é luz e nós somos luz, que brilhamos aqui na terra, refletindo a luz de Cristo na nossa vida, louvado seja Deus. Ele disse, olha, meu amigo, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. E esse vai resolver. Ô, irmão, para de absolver, lá e sou, remanda. Para de absolver o problema dos outros. Para de absolver o problema do vizinho, do parente, do amigo. Você tem Jesus. Fala para ele, ó, meu amigo, minha amiga, meu parente, meu vizinho. Olha, eu não tenho nesse momento, não, mas eu tenho uma coisa para você. Vai comigo buscar Deus, que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Seja mulher de fé, seja homem de fé, tenha ousadia e Deus vai honrar a palavra da nossa boca, porque quando nós falamos de Deus, nós estamos profetizando que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus pode fazer coisas grandes e maravilhosas. Aleluia! E aí ele vai. Tamanda, remanda, show. Namassuri canta labarraia. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Aleluia. Nessa noite, meu irmão, eu também estou que nem Pedro. Estou igual Pedro. Eu não tenho prata e não tenho ouro. Mas uma coisa eu tenho. Fé. Jesus na minha vida. Graças a Deus. Se há uma coisa, irmã Regina, que eu não abdico, não abro mão, não estou à venda,
Esses dias me convidaram para uma mesa, eu falei para minha esposa, falei, não, nessa mesa não cabe eu, não me vendo. Sabe por quê? Porque Jesus é o maior e o único tesouro que eu tenho na minha vida. Alá, Sorianda, ponha isso no seu coração. Às vezes a gente se empolga com as coisas que Deus nos dá, né? Eu mesmo empolguei aí com a benção de Deus. Aí Jesus falou: peraí, meu filho, peraí que eu já vou dar um jeitinho para você ver que só eu sou Deus. Tudo está na minha mão. Eu dou, eu tiro. Aqui foi lido a palavra de Deus lá no Cântico de Ana. Falou, ele dá a vida e ele também tira a vida. Porque tudo está na mão de Deus. Até o diabo é tão pobre que Jesus falou, eis que eu tenho a chave da morte e do inferno. Está tudo na mão de Jesus e no controle de Jesus. Aí Pedro usa e é ousado naquela fé e diz, em nome, versículo 6, de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Eu imagino, irmã Toninha, que ele sentou lá assim, estava sentado na cadeirinha, e Pedro falou, levanta e anda, e acho que a fé dele ainda estava meio assim, balangando, mas ele já estava sentindo o pé mexer, né? Porque quando Deus entra na casa, você começa a sentir o coração arder, né? A alma ficar aquela alegriazinha gostosa, a lágrima descer, você começa a sentir, ele estava sentindo, mas não tinha ainda, caiu a ficha. Mas aí Pedro ajudou ele, pegou ele aqui pela mão e ajudou. Falou, não, companheiro, vem, você está liberto, vamos andar. Aí a hora que ele deu os primeiros passos, obrigado, Mohamed. A hora que ele deu os primeiros passos, que ele percebeu, aí o versículo 7 vai dizer assim, e saltando, ele pôs-se de pé. Agora ele viu que Deus tinha entrado de fato com a providência e o milagre. Pôs-se em pé e andou. E aí o que ele fez? Entrou com eles no templo. Aleluia, usa o teu dom para ganhar vidas para Cristo, para vir para o templo. Às vezes nós estamos que nem aqueles passarinheiros, meu pai ele vendia passarinhos, ele era passarinheiro, a gente está tratando o passarinho na gaiola, o passarinho precisa vir para o templo, não é na gaiola, dando comidinha lá na boca, ele está todo ali, e não sai do casulo. Deus quer salvar, Deus quer um pouco mais, Deus quer a alma, Deus quer o espírito, Deus quer adoração, Deus quer louvor, Deus quer remissão, Deus quer arrependimento, Deus quer que nos regozijemos, Deus quer que nos derramemos na presença dEle. A gente fica tratando passarinho na gaiola, irmão, para de tratar passarinho na gaiola. Dá a palavra e fala, ó, a igreja está lá, vamos lá ouvir a palavra, vamos lá receber a benção, sai da gaiola. A gaiola pode ser a casa, a zona de conforto, será o quê? E a gente fica alimentando o passarinho. Ah, ele é bonzinho, ele é bonzinho, ele é bonzinho. Mas a alma dele está perecendo e Deus quer salvar. Aleluia. E aí, concluindo, pôs-se em pé e entrou no templo. Aí o versículo 12, eu amo muito este versículo. E quando Pedro viu isto, o povo entrou junto, deu aquele alvoroço. Olha, olha, está aqui o Valquíris, um santo homem de Deus. Ah, está aqui a irmã Vilma, uma santa mulher de Deus, e veio tudo para cima. Ah, irmão, espera aí. A glória de Deus é de Deus, viu, gente? A glória de Deus é de Deus. Não queira tomar a glória para si, não. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Alai, Amanda, sou, lemeneflas. Aleluia.
Paulo, certa feita, para a igreja de Coríntios, os irmãos começaram a paparicar um, paparicar outro. Ai, o Apolo é o cara que eu gosto. Ai, Paulo falou, opa, peraí, que negócio é esse aí? Para. Foi Paulo, foi Apolo, foi Cefas, né? Cefas que morreu por vocês? Vocês têm certeza? Não, quem morreu foi Jesus. Então, Apolo plantou, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E ainda Paulo foi mais enfático. Quem somos nós? Em outras palavras, nós não somos nada. Nós não somos nada, nós somos apenas, capítulo 3 de Coríntios, somos apenas cooperadores de Deus. Deus está procurando cooperadores dele. Nós, aqui, ó, falta cooperador nas portas, tem dia, mas Deus quer cooperador dele, cooperador anda em todo lugar que Deus está, aquela pessoa está cooperando com Deus. Aleluia, glória a Jesus. E aqui Pedro toma a palavra e diz assim, quando Pedro viu isto, ele falou, o quê? Estou fora, glória para mim. Ó, disse ao povo, viu? Disse ao povo, ó, esse negócio não é eu que fiz não, meu filho. É Deus que faz. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não, é sério, irmão, é muito sério. A gente tem que ser prudente como a serpente, simples como a pomba e prudente como a serpente. A mesma pessoa que vem te paparicar, te elogiar, é os mesmos que depois vai levar você na cruz e crucificar também. Crucificaram até Jesus. Então vamos usar a Bíblia, vamos viver a Bíblia, vamos seguir a recomendação da Bíblia, vamos aprender com a Bíblia, vamos aprender com as histórias que os homens de Deus marcaram a sua história para deixar para nós um legado de conhecimento de causa, que no reino de Deus somente a glória é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse ao povo, varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou, por que olhais para nós? Olha, pastor, por que olhais para nós? Show para lá. Não quero a glória de Deus, é de Deus. O que é de Deus, é de Deus. A Bíblia diz, dá a César o que é de César, Deus. Aí ele fala, que olhai para nós? Ou porque olhais tanto para como se por nossa própria virtude, essa aqui é forte, ó, presta atenção. Prometo que semana que vem eu não prego, tá? Semana que vem eu deixo o outro pregar, que aí termina 9 horas. Não tem jeito, irmão, não tem jeito. Gente, isso aqui é que leva para o céu, gente. Isso aqui que leva para o céu. É palavra de Deus. Eu não estou falando picuinha, eu estou falando o que está aqui. Todos nós, obreiros, temos que aprender uma coisa. E nós já aprendemos, mas temos que reciclar. Atenha a Bíblia. Porque você atendo na Bíblia, você não erra. Você atendo na Bíblia, Deus responsabiliza pelo que Ele fala. Aleluia! Ninguém vai ficar zangado com ninguém. Se você falar o que está na palavra de Deus, pode até a pessoa sair aquele dia meio acabrunhado, mas é a palavra, o Espírito Santo, como já aconteceu milhares de vezes comigo, quando eu deito na minha cama, eu estou lá revoltado, porque aquela palavra foi para mim, porque aquela palavra foi comigo, aí o Espírito Santo vai trabalhando no meu coração, aí eu recordo, falo, não, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. A palavra do homem, aí eu falo assim, ei, Florisvaldo, digo que você está ruim demais, meu amigo. Essa é do homem. Essa é do homem. Mas a palavra de Deus, não. Aí aqui o apóstolo fala assim, ó, como se fosse pela nossa virtude. Ou seja, ele já falou, ó,
Meu filho, não vem me bajular, não. Não vem me jogar confete, não, que não é esse negócio. O meu negócio não é esse, não. É que nem eu, irmão. Eu sou burro, perdoa falar, eu sou burro, eu sou tido, às vezes, como arcaico, mas não estou nem aí. Meu negócio, não estou pregando evangelho por causa de dinheiro, não. Eu estou pregando o evangelho porque eu tenho uma missão e uma responsabilidade. Para que cuidar daquilo que Deus entregou na minha mão? E enquanto Deus me der força, saúde e permitir, quiser, eu vou estar ministrando a palavra de Deus. Ministrando a palavra de Deus. Então, aqui, ó, se fosse ou pela nossa santidade. Olha só, pensando que eu sou mais santinho de todos. Outro dia eu vi uma pessoa, acho que é pastor, acho que é pastor, será que é pastor? Ela falando, não, irmãos, eu estou fazendo isso porque eu tenho santidade. A hora que ela falou assim, eu até desliguei o vídeo, falei, ixi, eu tenho santidade? A gente está se santificando, meu irmão. Nós hoje santifica, amanhã nós dá uma tropicada, Jesus perdoa, eu tenho misericórdia e dá uma andada. Não existe santo, não, meu irmão. Não existe. Enoque e Elias foram os únicos dois exemplos que foram próximos de Deus e Deus o levou para si, porque nem aprovaram a morte, mas é 2 casos em bilhões de habitantes que já passou pelo mundo. Então, ele falou como se fosse por nossa virtude ou santidade se fizéssemos andar este homem. Aí o versículo 13 terminando. O Deus de Abraão, glória a Deus, o Deus de Abraão está na casa? O Deus de Isaac,